Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, a meia-noite da semana de Parshat Pinchas, do trecho de Pinchas. Pinchas é o nome de um personagem que pertence ao trecho da semana passada, nós não mencionamos. No finalzinho do trecho é contado esse episódio que se conecta totalmente com a nossa semana, por isso que ele não só engancha, como dá o título, que é um episódio muito complexo e que traz muitas dúvidas, que é a questão do ímpeto, e que na nossa semana vai ser conectado com uma outra questão, que é a questão do aleatório. É sobre isso que a gente vai tratar nesse momento, o ímpeto e o aleatório. Vamos começar com o ímpeto, que ainda é da semana passada, desse episódio, que eu rapidamente narro para vocês. Naquele contexto, se lembrarem, em que Balak, o rei de Moab, tentou conter os israelitas, os hebreus ali no deserto, usando poderes subliminares. Tentou primeiro a mágica e depois a sedução. E Moisés proíbe, então, era uma lei de exceção, de que os hebreus se casassem com, ou estivessem ali companheiras dos povos da região, exatamente porque aquilo estava sendo usado como uma arma
não só política, uma arma realmente efetiva contra eles. Mas todo esse contexto agora, esse momento do deserto, lembrando que nós estamos aqui no platô existencial da vida adulta e agora já chegando no final desse platô, portanto, estamos no processo de envelhecimento, no processo não só de envelhecimento, que normalmente parece assim, aposentadoria, parece pendurar as chuteiras, mas é um processo de plena maturidade, que tem um impacto na vida de qualquer um, mesmo aqueles que continuam totalmente produtivos, mas é uma produtividade em plena maturidade. E em plena maturidade existem duas questões a ser integradas nas nossas vidas, que tem a ver com o ímpeto e com o aleatório. Mas na nossa história, esse indivíduo, ele vê a autoridade de Moisés sendo contestada de maneira muito prática, né, que era aquela proibição de ter relações com mulheres de outros povos, como uma lei de exceção, e um indivíduo publicamente, né, contesta essa lei, e ele, Pinchas, ele vai e num ato ali impetuoso, ele mata esse casal, né? E independente da gente tratar nesse momento aqui do se foi correto, se não foi correto, etc., o que está aqui em jogo é uma perda dessa capacidade de autoridade de Moisés, que na nossa semana ela vai se caracterizar, vai se tornar cada vez mais visível, porque Moisés não consegue tomar decisões e ele começa a jogar todas as decisões para Deus, de uma forma totalmente inusitada. Lembrando que Moisés, ele é o personagem que até agora era totalmente, né, autônomo, ele tinha ali independência, ele inclusive era impetuoso. Lembrando que ele pegou as 2 tábuas da lei e jogou no chão na hora que ele viu o povo dançando em torno do bezerro de ouro. E esse ímpeto, ele é fundamental à vida e muito mais à liderança, né? A liderança demanda ímpeto. Mesmo que você erre, você não pode ser um líder se tiver medo de errar. Portanto, você depende do ímpeto. E isso vale para a vida da gente. A gente não pode envelhecer e perder totalmente a capacidade do ímpeto. Quando eu digo envelhecer, a gente não pode ter maturidade plena, que seria essa capacidade de, eu entendo isso, entendo aquilo, já vivi isso, já vivi aquilo, e através disso perder a capacidade de um protagonismo de impulso, por mais complexo que seja esse movimento, e sempre a gente está falando da gente conter os nossos impulsos, mas para você conter impulsos, você tem que ter impulsos, você não pode parar de ter impulsos. Então, essa é a dramaticidade do nosso trecho, e tem vários momentos ali onde Moisés ele vai ter que tomar decisões, e você vê essa insegurança, essa falta de ímpeto em Moisés, onde ele vem e traz o problema da passagem de liderança, que é a busca agora de um sucessor, e ele vai e pergunta para Deus, quem é que eu ponho aqui no meu lugar? Que tem que ser uma pessoa que realmente cuide deles. Ele tem essa preocupação da maturidade, sabendo de toda a vulnerabilidade do povo, de como é difícil para o povo mudar. Precisou 40 anos para mudar. É difícil mudar, as pessoas não se transformam, a realidade não se transforma num estalar de dedos. Então ele tem essa responsabilidade, mas falta ele o ímpeto. E ele pergunta quem é o líder, e Deus vai dizer para ele, não, chama Josué, esse é o personagem que vai te suceder. Mas tem uma outra realidade aqui, que é o início da preocupação com a chegada na terra de Israel, uma vez que eles já estão se aproximando do final desse período do deserto. Similar a você ver o seu legado, ou você ver como que você vai deixar o seu testamento para os filhos. Imagina você conhecendo as fragilidades, as inseguranças, as vulnerabilidades de cada um dos seus filhos, e com essa preocupação ter que preparar o campo futuro, mas se faltar ímpeto, se faltar coragem, isso fica muito dificultado.
Então Moisés tem que, nesse momento, iniciar esse processo, não só de passagem de liderança, mas de como será, fazer algum planejamento para esse futuro. E aparece a demanda da divisão dessa terra, né? Como é que as tribos iam se localizar na entrada dessa terra, e é o que aparece como grande questão dessa paraxá de Pinchas. La'ele techalek haaretz benachalá. Deus propõe a Moisés, está na hora de você deixar o testamento e explicar como que eles vão se assentar nessa terra. E então, um problema muito grande, né? Muitas vezes a gente vê isso, nessa plena maturidade, os pais tendo muita dificuldade de preparar o futuro, né? Eles têm muita visibilidade das fragilidades, das dificuldades que a nova geração vai ter, e eles ainda têm um impacto importante nesse futuro, só que falta a eles ímpeto, falta a eles Pinchas. Aqui uma coisa importante, o nome Pinchas, e sempre os nomes na tradição bíblica e judaica, são muito importantes. Pinchas é uma junção, né, de dois vocábulos em hebraico, que um deles representa pen, quer dizer talvez, quem sabe, é possível, né? Algo que é quase que indeterminado, e chas é um acontecimento, algo que pode acontecer. Então a junção de duas palavras que têm uma similaridade, porque elas têm uma indeterminação, né? Pinchas, quem sabe acontece, que eu acho que é a palavra aleatório. Mas como a gente chega lá no aleatório? Primeiro, esse momento que Moisés tem que tomar decisões e não consegue, a falta de ímpeto que a gente está mencionando nesse final de deserto, desse platô da vida adulta, que é uma vida de tomada de decisões protagonistas, que são biográficas e que são importantes que você esteja lá muito presente e, portanto, impetuoso. Você não pode perder ímpeto, né? Então aqui esse personagem Pinchas, ele nos traz para esse universo do ímpeto e agora também da questão do aleatório. Por que o aleatório? Porque nessa divisão da terra vai surgir eu acho que o grande elemento aqui espiritual, de ensinamento espiritual do nosso trecho de Pinchas. Porque logo trazendo a questão da divisão da terra, como seria esse assentamento na terra, e da responsabilidade de Moisés de preparar esse testamento, ou essa ará, né, deixar preparado o campo para a próxima colheita, vem uma instrução de Deus, né? São duas instruções. Uma primeira instrução nessa divisão, né? A primeira é a apresentação do certo. Né? O que é o certo? Né? E Deus diz para ele, né? Larov tarbe, né? Velameat tamit. Se você vai dividir uma terra, se você vai usar né, de uma lógica, você vai usar a lógica do certo e do errado. Essa lógica do certo e errado, ela diz como é que você vai dividir a terra lá. Larov, aquele que tem uma tribo que é muito grande, que seja numerosa, a essa tribo você dá uma terra grande. Né? E a tribo que for menos numerosa, você dá um espaço menor. Né? Essa é a divisão do certo. E logo depois, Deus apresenta um segundo momento, né? Desse ato que Moisés deveria fazer para o assentamento da terra. E ele diz, Ach begoral yechalek et haaretz. E então, depois que você fizer essa prospecção do que é certo,
aí você faz uma begoral yechalek. Você com uma loteria, com um sorteio, você divide a terra. Ora, temos aqui um metaproblema. Primeiro, o problema de não entender qual é a questão que Deus está trazendo. Por que Deus está trazendo um sorteio? Primeiro, Deus, na questão do certo e errado, como começa a primeira proposta, você vai e primeiro faz ali uma análise de quem precisa de mais terra, quem precisa de menos. Esse é o lugar que a gente imagina Deus, esse absoluto que tudo sabe, que tudo compreende e que jamais precisaria de um sorteio. Sorteio é uma coisa muito pequena. Sorteio é alguma coisa quando você perde a capacidade de decisão. Mesmo para um líder nunca sorteia. Um líder decide. Ele decide porque ele tem o dom de entendimento da realidade e sabe o que dizer. Ou muitas vezes quando ele está na penumbra e ele não tem certeza, ele tem que ter o tal do ímpeto para ele tomar decisões e não ficar nesse espaço indeciso, que é a incapacidade de determinar o que é certo e o que é errado. Então, por que Deus está trazendo um sorteio? E Ele está propondo isso. Ele, ela. Por que não é apresentado aqui uma determinação? Faz dessa maneira, que é o certo. E temos aqui, eu acho que um material muito importante para pensar. É a presença do aleatório, do randômico nas nossas vidas, como uma peça, como um eixo onde o livre-arbítrio, onde a possibilidade da existência consciente pivota. Vamos tentar pensar isso. Acho que primeiro aqui tem um desafio, que é a compreensão de que o certo é o certo e o justo é o justo. E eles não são a mesma coisa. Isso é muito complicado para nós, porque a gente está sempre buscando o justo que é o certo, ou o certo que é o justo. Saber diferenciar os dois é a razão pela qual a gente tem a intromissão aqui de um sorteio. Porque o sorteio, ele é a tentativa de resgatar o justo quando nós temos ali em situações limites uma indeterminação do certo. Às vezes a gente não para pensar isso, mas é fundamental, em certo momento, você usar o aleatório. Não vou nem falar aqui de todas as nossas leis que tentam, no mundo da matemática, da física, trazer esse conceito que é da vida, seja de leis sobre o caos, seja de teorias do jogo, do caos, todas elas falando um pouco, obviamente em outra escala e outra esfera, do que nós estamos falando aqui. Porque há momentos na vida que a gente tem que usar de sorteios. Há um episódio, há alguns anos atrás, em que um navio semelhante lá ao Titanic, um navio inglês, ele bateu também num iceberg e começou a afundar, e o capitão do navio tomou a seguinte decisão, porque não havia bote salva-vidas para todos, a gente sempre se pergunta por que nós temos essa narrativa da vida em que falta bote salva-vida. Mas assim é a vida. Na hora que você precisa, nunca tem o bote para todo mundo. Enfim, e ele teve que tomar a decisão que era tirar algumas pessoas do bote. E ele vai lá e pensa e usa a sua racionalidade para encontrar o que é certo, e ele determina que aqueles que são homens jovens, que tinham, além da força física, não tinham menos vínculos com o mundo, que não fossem casados com filhos, que fossem esses que tivessem que ser deixados para trás.
E quando ele chega em terra firme, se salva, há uma corte marcial, né? Ele é trazido a julgamento e o juiz condena esse capitão e diz para ele que ele não tinha direito de ter criado um critério naquele momento, né? E decidir quem se sacrificaria naquele momento. Esse critério não podia ser determinado. E o juiz disse que ele seria condenado porque ele agiu errado. Ele deveria ter feito um sorteio. Ora, o que isso está nos dizendo? Que há um momento em que você tem que entender que não se trata mais da questão do certo e se trata da questão do justo. Nós fazemos isso, se você acha isso difícil de compreender, nós fazemos essa escolha, por exemplo, na democracia. Sei que isso é um espaço muito espinhoso, mas vejam o que é a democracia. A democracia é a escolha do justo em detrimento, muitas vezes, do certo. País como o Brasil, nós temos 2/3 dos eleitores, nós que estamos entrando aqui no espaço gravitacional de eleições, 2/3 dos nossos eleitores são ou analfabetos, ou mal sabem ler e escrever, ou têm o fundamental incompleto. Ou seja, são pessoas que, do ponto de vista do critério, né, são pessoas pouco preparadas para decidir o que é certo e o que é errado. De novo, do ponto de vista da informação, da educação, né? Claro que existem outras formas de um indivíduo se responsabilizar pelo seu próprio destino, né? Que não é só essa educação formal. Mas a verdade é essa. A capacidade de um país como o Brasil, enquanto não aproximar o certo do justo, né, é tomar decisões onde o justo está sendo privilegiado. Por quê? Porque todo brasileiro, todo cidadão brasileiro tem direito a um voto. Isso é justo e é quase um sorteio. Não digam que eu falei isso, tá? É quase um sorteio. E não é à toa que o resultado desse processo muitas vezes se assemelha ao aleatório. Porque é uma espécie de sorteio ao contrário. Claro que quem é sorteado é um indivíduo, tá? Mas todo jogo é o jogo da justiça. Esse indivíduo pode ser qualquer um. Pode ser qualquer brasileiro, mulher, homem, tá? E quem vota nesse sorteio onde você tem o mesmo direito. Isso é, obviamente, uma estrutura de jogo, uma estrutura de sorteio. Uma opção deliberada feita pelo povo brasileiro e por vários povos no mundo afora e que por nós é considerado como uma forma altamente civilizada, né? Sempre uma questão, né? Quem é que julga e quem é que tem, né? Como é que a gente tem aí os critérios para fazer essa determinação. Mas é o nosso sentimento e é uma escolha pela justiça e não pelo certo. O que seria o certo? É você, então, buscar os técnicos, buscar uma decisão para o destino que fosse dada por aquele que tem conhecimento, que sabe distinguir o que vai ser positivo para o país versus o que não vai ser positivo para o país. E como tudo isso é um pantanal, um lugar muito complicado, né? Inclusive de você não estar no lugar justo, quer dizer que cada indivíduo é responsável pelo seu destino, né? Nós optamos pelo justo, mas, de novo, o justo e o certo não necessariamente estarão no mesmo lugar. Acho que para arrematar essa questão, vem aquela piada, ela é um pouco grosseira, peço desculpas aqui no contexto que a gente dá, mas ela é tão certeira que eu acho que ajuda todos nós a compreender. Aquela piada que é contada muitas vezes, não é sempre, mas está lá na peça Alma e Moral, que é a história de dois advogados que se encontram na porta de um motel. Aqui é uma dramaturgia bastante picante, né, com as esposas
Vejam que situação com as esposas um do outro. E um dos advogados diz para o outro, né, com aquele constrangimento todo, ele diz: nobre colega, aquela linguagem entre diplomática e hipócrita, muitas vezes da diplomacia, mas do advogado, né, diz: nobre colega, que situação, mas vamos resolver isso, vamos fazer o que é justo e certo e vamos trocar aqui os parceiros. Né? Isso até é tão grosseira essa piada, mas porque ela envolve esse lugar da mulher como objeto, enfim. Mas eu estou usando aqui como algo muito picante para nos trazer a essa realidade. Então ele diz: nobre colega, vamos trocar e fica tudo bem e fazemos o certo e o que é certo e o que é justo. O outro advogado, esperto como um bom advogado, ele diz: caro e nobre colega, isso é certo, mas isso não é justo, porque você está saindo e eu estou entrando, né, no motel. Então, essa configuração grosseira, repito, e me desculpo logo de novo, né, ela é uma construção em que você está enxergando esse distanciamento entre o certo e o justo. O fato de ser o personagem um advogado não é mera coincidência. O advogado é um personagem que tenta aproximar o certo do justo. Na verdade, todo o sistema jurídico faz isso, mas cabe ao advogado o papel mais difícil nesse contexto, porque o juiz está tentando aproximar o certo do justo. O advogado, ele simplesmente tem a função de lembrar que o justo não é necessariamente o certo. Isso é muito perturbador desde criança, ou qualquer pessoa que tenha um senso, ali a tentativa de encontrar o senso racional da vida, né? A gente vê aqueles advogados advogando por um criminoso e a gente vê: esse cara é errado. Como é que você está ali tentando trazer uma justeza a alguém que é errado? O advogado sabe que essas duas coisas não são a mesma coisa. Portanto, uma profissão bem difícil e que acaba se encontrando ali nesses lugares horrorosos da vida, que são na porta do motel, na porta dos crimes, na porta de todas as coisas que são ali tão nebulosas da vida do ser humano, né, e das ilegítimas do ser humano. Mas, para o nosso contexto, é muito importante entender isso, que Deus está trazendo, juntamente com a capacidade de prospectar, né, Larov Tarbe, aquele que tem muito, você vai dar muito. Quando você vai para esse primeiro movimento, que é o movimento de você poder mapear o certo e o errado, tem um segundo instante onde você tem que trazer a vida e todo aquele que tem livre-arbítrio, todo aquele que é um líder nesse deserto da maturidade e tem que tomar decisões, aí vem esse segundo instante que é de concatenar esse tal certo racional com esse espaço do sorteio do que é justo. Então, para a tradição judaica, na Halachá, é permitido sorteios. Na verdade, os sorteios são fundamentais, né? Desde que você tenha para o sorteio uma condição em que tudo aquilo que está entrando em sorteio tem o mesmo tamanho, o mesmo poder, né? Porque o sorteio é a busca de uma justiça no meio de indeterminações do certo e do errado. Então, você não pode chegar e, por exemplo, vem dois indivíduos buscar um emprego e vocês vão fazer o justo, vamos sortear quem de vocês é a melhor pessoa para esse emprego. Né? Isso não está certo, porque talvez eles não sejam duas pessoas iguais. Né? Algum tenha mais capacitação do que o outro, então você vai estar, ao você sortear, você vai estar
promovendo o injusto, quando o sorteio ele é um recurso para harmonizar a justiça com uma situação de certo e errado indeterminadas. É isso que faz o juiz, é isso que tem que fazer um pai e uma mãe em relação ao seu testamento, seja lá financeiro, ou seja lá de atenção, o que você vai fazer em relação às suas responsabilidades, que não são só do certo, do ali, na linha exata, mas nesse lugar tão cheio de aleatórios. Então, qual é a importância de Pinchas? A importância de Pinchas, nesse momento de maturidade plena, é lembrar a todos nós de que o ímpeto, apesar do ímpeto ser aquilo que você controla, e isso é o significado da maturidade, né, alguma capacidade de controle sem opressão, sem sufocar os seus desejos, os seus ímpetos, né? Mas o cuidado que você tem que ter, principalmente na maturidade plena, de você não ter sufocado pelo exercício da sua sabedoria, da sua condição humana, você não sufocar os seus ímpetos, porque eles são fundamentais, e Pinchas quer dizer exatamente isso. E ele abre esse portal tão assustador do aleatório nas nossas vidas. Aleatório que a gente busca às vezes, né? A gente tem tanta sensação disso, que às vezes a gente quer mesmo jogar uma moedinha para o alto e ver se dá cara e coroa, porque a gente não sabe decidir. E a gente sabe que vai ter que tomar uma decisão, e se eu não posso tomar com a certeza de que ela é certa, que eu possa pelo menos tomar com a decisão, com a certeza de que ela é justa. Então, jogar uma moeda, às vezes, é importante, porque é melhor você não adentrar o espaço da incerteza com o espaço também da plena injustiça. Porque se for incerto, como é que eu vou saber me localizar no justo e no injusto? Então eu jogo uma moeda, e isso, de novo, não deve ser usado para tomada de decisão entre coisas que teriam uma prospecção melhor de certo e errado. Elas podem não ser tão incertas, e você simplesmente está sendo uma pessoa ali desleixada, descuidada ou ignorante. Então não é simples, obviamente, mas tem uma função na vida de todos nós. E na plena maturidade tem uma outra dimensão em que isso é tão importante. Na vida de qualquer na medida que você vai escrevendo a sua biografia, a gente vai tomando uma série de decisões que não foram de plena certeza, onde a incerteza estava ali presente e a gente teve que ser líder, esse mesmo líder que Moisés não está conseguindo ser, né? E é nesse momento em que a gente vai deixando pegadas ali no deserto da nossa história, que são pesadas nas nossas vidas. Elas estariam trazendo para nós um desconforto em botar a cabeça no travesseiro, porque elas foram tomadas em momentos de nebulosidade, em momentos onde você não tinha plena visão, e você teve que ser ali presente, autônomo e tomar as suas decisões, porque a vida é sobre tomar decisões. Esse Moisés não é a biografia oficial de Moisés, esse que vai e pergunta tudo para Deus. Né? Nem a pessoa devota que qualquer problema que tem na vida diz, ai meu Deus, o que eu faço? Essa pessoa ela está perdendo ímpeto e capacitação, e esse não é o jogo humano com o Criador. O Criador não é um atendente, uma pessoa que está ali para resolver os seus problemas. Você tem autonomia e é você que tem que fazer essas coisas. Então, quando a gente olha para trás, é tão pesado nas nossas vidas, todas as encruzilhadas em que a gente fez tomadas de decisão pelo justo, distanciado do certo, né? Porque ali se configurou assim. E isso é importante para você aliviar a sua consciência. Você não estava errado.
você exerceu plenamente a sua função existencial. Então, assim, não volte ao passado com esses arrependimentos, com essas questões exageradas, porque você tomou decisões no escuro, decisões que não tinha certo e que não tinha errado, e que você teve que buscar uma justiça, e essa justiça é aleatória, para ela ser para ela fechar o quadro das racionalidades no escuro, das racionalidades que margeiam o irracional, os sorteios, o que é aleatório. Assim é a vida, e é muito bonito que a Torá nos traz isso nessa paraxá que apresenta Deus sugerindo o aleatório. Deus tem tudo a ver com o aleatório, não Deus, a potência de Deus, o jogo imaginado nesse nosso imaginário, na nossa relação com Deus. Aqui fica bem determinado que o aleatório é parte dessa nossa relação. E aqui, só para não deixar de mencionar, essa paraxá é uma paraxá que também é muito relacionada à descrição de todos os sacrifícios. Eu deixo aqui só como um pensamento que toda vez que as pessoas iam fazer sacrifícios, né, não era tanto para sacrifícios aqui dos animais, que é para que era a função desse sacrifício? Em boa parte os sacrifícios estão ligados à presença do aleatório na vida. Reparem que você não vai fazer um sacrifício de perdão, normalmente eles eram uma oferenda ao Deus responsável pela realidade, e era uma oferenda que tentava harmonizar um mal-estar humano, um mal-estar desse que é obrigado a tomar decisões, mesmo nem sempre sabendo o que é certo, o que é errado. Então, assim, o sacrifício ele vem para harmonizar essa sensação de culpa que um ser humano tem, porque ele tem que tomar decisões que são a mais justa possível, sem ter certeza de que está ali coadunado ou junto com o que é certo. Para poder decidir entre certo e errado, é fundamental esse recurso da justiça pelo qual a gente caminha nesses lugares tão cheios de penumbra, de incerteza da nossa realidade. Até a próxima. Yamcha